os moradores começaram a falar, ó, tá vendo aquela rua ali? Falou assim, ó, durante 2 ou 3 dias o exército fechou a rua, não deixava ninguém passar. Aí uma senhora estava reclamando que o irmão dela era motoboy, que foi entregar comida, foi passar na rua, os militares, não passa aqui. Aí eles ficaram, mas se não tem nada, não aconteceu nada, por que eles fecharam aí e estão dizendo que... E sabe o que é engraçado, Marco, que me chama a atenção? Sim. Que parece que eles têm sim um sistema para rastrear todo o movimento que está acontecendo, que é extraterrestre, que são de OVNIs, porque eles chegam muito rápido no local. Não mais rápido do que as pessoas que já estão lá, sim, as testemunhas, mas eles conseguem chegar de uma forma tão rápida. Às vezes tem alguém morrendo, você vai chamar o SAMU, já era, né? Já virou a camiseta da saudade. Mas para esses casos não demora nem 15, 20 minutos para aparecer uma força inteira tática. E isso me chama a atenção, porque é o que me dá a leitura de que é uma coisa que está sendo acompanhada. Sim. O tempo inteiro. Tem uma coisa, parece que existe, por exemplo, do de Varginha foi avisado, né? Parece que eles já chegaram rápido. Entre outros casos também. Esse de Caieiras, não sei, não posso afirmar, mas alguma coisa eles estão escondendo. É duro você ver ali, até mandei o depoimento das crianças para psiquiatra, para ver e psicólogo, para ver o que eles achavam pelas expressões faciais das crianças, né, gesticulações, para ver se eles estavam fantasiando, né, e ele fala, cara, é difícil, é inconclusivo. Expressão genuína. Ele fala, é inconclusivo, não tem como eu falar que elas estão falando 100% verdade, mas não tem como eu dizer que elas estão mentindo. Né? Então ficou assim, mais um caso meio que inconclusivo, porque aí a gente... Mas teve algum que foi conclusivo? Não. Porque até então a gente não tem. Nós temos o caso acontecendo, mas o desfecho nunca existe. O desfecho mais, acho que próximo que a gente pode dizer que a gente chegou, talvez, foi na noite oficial dos OVNIs, a Operação Prato, que tem os documentos, que daí eles vão ou não, realmente ocorreu, que nem a noite oficial dos OVNIs que aconteceu. É aquela que é toda relatada pela aeronáutica. Ponto de vista, né? Que hoje tem o POV. É o POV mais antigo que se tem. É verdade. E foi feita a coletiva lá de imprensa, né? Na época tinha o ministro da aeronáutica. Vamos contar rapidinho esse caso, porque esse caso é muito legal e tem também em documentários, né? Ele tem muito em documentários. Inclusive no Moments of Contact, no começo a gente dá um pouquinho de cada caso, né? Boa. Os principais. Então esse aconteceu no dia 19 de maio de 86, né? E aí os radares, na verdade, apareceram 21 OVNIs que começaram a voar aqui em São Paulo, né? Também em Goiás. Teve, na verdade, a gente recebeu o relato do Brasil inteiro nessas noites, foram muito intensas. Aqui em São Paulo, muito forte. E aí o que aconteceu? Eles mandaram alguns caças averiguar, vou resumir bem, tá? Esse caso é complexo. Ele é bem complexo. Daí, para resumir, quando eles chegavam próximo desses objetos, o que está descrito nos documentos que foram liberados era que é o seguinte, eram inteligências eram objetos que refletiam inteligências com capacidade de acelerar e desacelerar de maneira brusca, né? E chegou um capitão, ele chegou a perseguir, como fez a aceleração máxima do caça dele, e esse objeto ele disparou a 15 mil km por hora, ou seja, em 1986, você pensar que um objeto daquele, ele disparou a 15 mil km por hora, hoje a aeronave acho que voa mais rápido do mundo, chega a cerca de 4.500 a 5.000. Naquela época, 15 mil km por hora, muito impensável. Intenso. E aí, todo mundo pode procurar no YouTube, teve essa coletiva de imprensa com os pilotos que foram da aeronáutica, eles relatando que tem até que fala assim, como que é, até esqueço como que é que ele falou, tentei chegar, observar, mas não consegui nem olhar, muito menos chegar próximo, né? Sim. Porque eles faziam ele se expressa dessa forma mesmo, porque e fora isso, se eu não me engano, eles tinham manobras laterais e verticais. Perfeito. Que não um meio de transporte nosso não faz. Não conseguiria fazer essas curvas bruscas, né? E aí eles falam que muita gente avistou do solo e eles lá em cima, né? E foi muito mais do que 21 objetos do que foi falado. Daí eles geraram vários esses documentos que foram liberados, né? Que hoje todo mundo tem acesso.
E vamos dizer assim, a aeronáutica é a nossa parceira, porque é a instituição que mais revela. Tem muito mais coisa para vir à tona, mas graças à revista UFO, ao pessoal da CBU, que é a Comissão Brasileira de Ufólogos, foram liberadas aí já mais de 11 mil páginas de documentos oficiais. Nossa, bastante coisa, hein? É muita coisa que está lá no Arquivo Nacional em Brasília. Para qualquer brasileiro que quiser ir lá, só pedir o arquivo, a pasta, que eles... Imagina, não leem nem legenda do Instagram. Vão ler quantas mil páginas. Olha, esse trabalho vai ficar todo para os especialistas, porque se depender da galera investigando hoje em dia, eu acho que já está na hora mais tranquila para eles aparecerem. É verdade. Porque você vai ali materializar na tua frente, você vai falar, beleza, legal, vou voltar a trabalhar aqui. Ninguém se impressiona mais. E teve é muito impressionante esse caso também que eu lembrei agora, que quando a gente entrevistou o Manuel Buenas, que ele era um controlador de tráfego aéreo, ele trabalhou na noite do dia 19 aqui, e ele comenta que ele falava com a defesa aérea e ia instruir no piloto. E ele falava que no radar, porque assim, no radar eles mostram assim, tem a rota do avião, de todos os aviões que estão voando com uma etiquetinha. Uhum. O OVNI, quando ele aparece sem a etiqueta. E ele... É só um pontinho, né? Ele falou que é um grão de arroz que aparece ali, e daí ele vai comunicando, ele foi comunicando, né? E o Manuel, quem fez essa investigação, quem escreveu um livro muito bom, que é o nosso colega, o Jackson Camargo, que fez um trabalho muito bom em torno da Noite Oficial dos OVNIs, que ele conseguiu localizar vários outros militares que relatam muito mais coisas que a gente não imagina que ocorreu naquela época, né? Esse livro também está disponível lá pelo site da UFO, né? Que é muito bom. E a gente teve a oportunidade de entrevistar o brigadeiro José Carlos Pereira, que é um cara muito, infelizmente ele faleceu, mas que ele falava muito da liberação, inclusive, desses documentos, né? Falava da Noite Oficial dos OVNIs, que ele realmente não sabia o que era, e ele foi o mentor que criou um formulário chamado, na época dos anos 80, chamado Tráfego Hotel. Então era assim, para todo piloto civil e às vezes não civil que avistava OVNI, eles pousavam e iam relatar isso no documento. Então tem muito documento desse, tá lá em Brasília. Inteligentíssimo, deixou tudo guardado para o futuro. Guardado. Vamos um pouco para aquela parte conspiracionista, porque eu gosto que você é mais cético, como você falou. Você vai para a área da pesquisa, mas assim, tem coisas que impossíveis não serem comentadas. Por exemplo... Sim. Milharais. Sim. Aqueles desenhos que fazem formas geográficas certinhas, os contatos. É impossível a gente não falar disso. Não. Da onde que surge essa ideia de milharal, de plantação de cana-de-açúcar? Como que faz aquela plantação dobrar daquela forma? Porque é inexplicável, né? Até hoje não se tem uma explicação. É verdade, Jéssica, muito bem lembrado. E quem é um dos grandes assim, divulgadores do que se tornou os crop circles, né, os círculos ingleses, aqui no Brasil, os agroglifos. Quando começaram a ocorrer aqui em Santa Catarina, né, no sul do país, o Gevaer, da revista UFO, ele foi assim, o pioneiro a começar a investigar isso, ele sempre gostou, porque ele ia para a Inglaterra, porque começou a surgir esses agroglifos, os crop circles, na Inglaterra. Muita gente confunde, acha que é o OVNI que vem e pousa e deixa a marca, e não é. Geralmente é visto luzes sobrevoando em cima, e daí no outro dia aparece aquela forma, né? E às vezes não aparece nada, e da noite para o dia aquele negócio aparece, né? A gente teve a oportunidade de entrevistar, a gente conhece a pesquisa do Gevaer, do Tony Najar, que é um perito, né, da Polícia Científica, ele é ufólogo, com certeza você vai entrevistar ele ainda, né, e ele é um especialista total nos agroglifos. Então o que eles perceberam na época, com o daqui do Brasil? Aqui de Prudentópolis, né, teve Poaçu, eles perceberam que a semente no milharal, onde apareceu esse agroglifo, é como se assim, a semente ela estava esterilizada. Por exemplo, eles pegaram uma semente que não foi afetada, não foi amassada, e a outra que foi amassada. Eu me lembro que, pelos laudos, né, científicos, que o estranho é que ela estava esterilizada, uma delas não cresciam mais, e na Inglaterra, o que foi afetado chegava a germinar 40% a mais do que o normal.
né? É alguma energia que ali fica. Eles conseguiram também constatar, que eu me lembro, como se fosse um pulsar do solo eletromagnético. Tinha alguma coisa que estava como se fosse pulsando. Outra coisa interessante, quando eles estavam lá, não pegava, parece que a da operadora, né, de telefone tinha. Eles O sinal o sinal estava cortado. perfeito, cortado, estava fora. E quando eles entraram dentro do agroglifo, começou a dar o sinal, sabe quando chega a mensagem? Plim, plim, plim. E ainda era aqueles celulares, lembra da cobrinha que tinha da época? Os Nokia da vida, né? E aí eles tiraram a foto, provando ali que aquilo também é um fenômeno muito esquisito que ocorre. Então não se sabe. O Gary King, que é um circólogo, ele não é ufólogo, ele é circólogo, é um inglês. Ele é especialista nisso. A gente entrevistou ele, inclusive, pro De Carona com os OVNIs, né, num episódio só de agroglifo. Porque é um clássico. É um clássico. E eu me lembro de a gente entrevistar um senhorzinho que ele fala assim, que, por exemplo, assim, lá, a gente chegou lá na casa em Poaçu, você via a casa dele, bem interior, né? Aquele milharal lá, aquele monte de trigo, a plantação, e aí ele falou assim, cara, eu saí para ir comprar pão, acho que demorei meia hora, eu saí, olhei como vocês estão vendo aqui, tá tudo normal. Eu voltei meia hora depois, estava esse negócio aí. Você não tem como alguém ter feito isso, porque o que acontece? Não tem logística para isso. Ali não tinha, porque assim, os agroglifos, existem os fakes, que daí depois, como começou a ficar muito popular, fazendeiros artistas gostariam de fazer, mas eu imagino já pelo lado comercial, se você planta um daquele na tua fazenda e cobra a entrada para visitação, te rende um cascalho. Te rende um cascalho. E a região que acontecia isso na Inglaterra, o pior é que eles não queriam saber. Eles ficavam bravos, porque eles falavam que estragava a plantação e ficavam putos da vida, tipo assim, muito bravo de que as pessoas iam lá invadir. Então eles não deixavam às vezes entrar. E aí era o que diferenciava às vezes os reais. Dá para até você ver em algumas fotos. Você vê alguns que são fakes e alguns que são os que são reais. Os que são fake, tem uns que são muito bem feitos, né? Só que não tem como, tem uma coisa que não tem como, por exemplo... Não dá leitura. Por exemplo, é um negócio que apareceu em 4 horas e que eles foram... Se fosse um ser humano fazer aquilo, demoraria, assim, 2 semanas. E eu imagino que não tem esse pulsar, essa questão das ondas magnéticas. Então, por aí, pela leitura, dá para saber que não é feito de uma forma inexplicável. Isso, aí tem um vídeo que, inclusive, o Tony diz... Uns falam que é fake, outros falam que não é, que mostra que é o antigo, que mostra as sondas passando em cima, o cara tá filmando... E aí os milhos, eles começam, né, o milharal começa a baixar. E eles ficam tudo sentido, sentido horário, assim, perfeito, né? Agora, eu não sei se esse vídeo, ele foi com... Uns falam que é fake, outros falam que é real, mas que o fenômeno, ele existe. O Gary King, isso que eu ia comentar, ele comentou com a gente que ele tava, uma vez com a ex-namorada, eles estavam de madrugada nos locais, na região onde acontecem esses fenômenos. E ele conseguiu, só que você vê, tem até no documentário dele, no canal dele, como tá de madrugada, ele consegue mostrar se formando à noite, assim, começa a se formar. E depois se formou num negócio tão grande, mas tão grande, que em 4 horas eles foram depois fazer a análise. Se fosse para alguém fraudar aquilo, demoraria 1 semana, 2 semanas. Não tem nenhuma teoria de que esses círculos, como que é o nome? Desculpa. Os agroglifos, né? Agroglifos. Vêm de dentro da Terra? Então, é uma boa. Tem teóricos que sim, mas a maioria acredita que são mensagens. Ah, tá. Que são mensagens em códigos. Em códigos, perfeito, isso mesmo. Que é passado pra gente. Tem códigos ali, símbolos que você vê muito, às vezes, em estudo de filosofia, coisa das antigas, por exemplo, cálculos matemáticos. Eu ia chegar aí também, porque o universo é matemática, né? Nós temos um princípio matemático para tudo que existe. Exatamente. E, como eu posso dizer, nós temos bases que são... Tem aquela... eu esqueci o nome, que se encaixa em tudo no universo. É uma fórmula matemática, eu vou lembrar depois o nome. Sim. Mas ninguém chegou e conseguiu decodificar isso
tentar traduzir de alguma forma, nem chegou perto. Os especialistas chegaram, eles têm algumas mensagens filosóficas que eles acreditam, mas não tem como, sempre fica no achismo, né? Uhum. Parece, aparenta isso, mas nunca se teve uma explicação mesmo. Muita gente encara como fake, mas existem os reais.